Oi gatonas e gatões, tudo bem com vocês? Meu nome é Tamiri Cintos e hoje ensinarei vocês a fazerem este Smokey Eye para madrinhas e noivas. Eu vou começar a fazer os pelinhos da sobrancelha com lápis preto da Marchette Retrátil. Eu vou simular os pelinhos da sobrancelha dela, passando bem suavemente para não ficar tão preto e nem tão grosso assim os pelinhos da sobrancelha, porque ela não tem tantos pelos na sobrancelha, para depois a gente poder passar a sombra. Então com o lápis preto eu vou simular bem suavemente os pelinhos, tanto que nem parece que passou lápis, e na sequência a gente vai vir com a paleta de contorno da Loja Mais Vaidosa e eu vou usar a cor mais escura que tem e vou preencher bem pouquinho, bem levezinho mesmo, só pra dar aquela sensação que eu preenchi com sombra e não que eu fiz os pelinhos da sobrancelha dela. Na sequência, com o corretivo médio 05, se eu não me engano, da Natura Aquarela, com um pincel linguinha de gato bem preciso, eu vou começar a corrigir a sobrancelha dela. Então eu vou cortando com bastante cuidado para a sobrancelha ficar bem definida, então eu corto com bastante cuidado para ficar bem bonito. Agora eu vou vir com a paleta de corretivos escura da Max Love e vou usar como um primer de olhos. E vou começar a clarear toda a pálpebra dela para que as sombras fiquem mais intensas. E aí eu venho com um pincelzinho do Fibre pequenininho para polir bastante esse excesso de corretivo para ficar a pálpebra bem preparada e bem bonita. Eu usei a primeira e a segunda cor da paleta. Agora com o pigmento 17 da Florenza, também com pincel linguinha de gato, eu vou começar a iluminar toda a sobrancelha. O meu tom preferido para peles negras, para iluminar a sobrancelha, são esses tons bem puxados para o bronze, que realçam a beleza delas, né? Deixam a sobrancelha iluminada bem harmoniosamente. Quem não gosta de sobrancelha muito marcada, pode iluminar um pouco menos, que é o que eu estou fazendo hoje. E na sequência eu vou vir com a paleta Mystery da Vult e vou usar, como sempre, esse marronzinho maravilhoso. E vou começar a escurecer o cantinho externo do olho e vou esfumar bastante no côncavo sem ir para a parte de dentro do côncavo, até mais ou menos o meinho do côncavo, esfumando bastantão. É a cor principal para a gente ter uma noção do nosso esfumado. E na sequência eu vou vir com a paleta T05 da Atelier Paris e vou usar esse marrom bem escuro, que ele é maravilhoso para côncavos de pele negra também. E aí eu venho com um pincel de esfumar bem pequenininho, que é o O132 da Dye Makeup, se eu não me engano. E eu vou intensificando nos mesmos locais que eu passei a outra sombra e esfumando para dar acabamento. Agora eu vou vir com o pigmento Blue e Brown da MAC, que vai ser o protagonista da maquiagem de hoje, e eu vou aplicar ele diretamente sem umedecer o pincel em toda a pálpebra móvel, apenas esquecendo o cantinho externo. Então eu vou aplicar quase até o canto externo, mas não vou aplicar no canto externo em si. Vai ficar mais ou menos assim. E na sequência eu vou vir com o delineador em gel da Inglot e vou começar a passar no canto externo uma quantidade e vou vir com um pincel pequenininho para começar a esfumar o excesso. E na sequência eu vou vir com um pincel Dual Fiber de ponta, né? E vou esfumar bastante para dar base na sombra preta que a gente vai aplicar na sequência. É importante fazer um olho de cada vez para não manchar. E na sequência eu vou vir com a paleta Naked Basics Zoom da Urban Decay. Vou usar a sombra Crave, que é um preto um pouquinho mais claro que o Blackout, para não ficar tão preto assim. E depois eu dei uns toquezinhos bem de leve com a sombra Blackout.
E voltei com a sombra da paleta T05 da Atelier Paris. Eu não quero deixar muito pretão, porque aí vai ficar um olho mais festa, e noiva geralmente não usa olho muito preto. Na sequência com o rímel da Coloss, que é muito legal para quem tem os cílios muito curvados, que é o caso da Thalita. Então ele tem as cerdas bem curtas e bem firmes, e eu achei ele bem bacana para tirar o excesso de curvatura natural dos cílios dela e deixar uma curvatura um pouco mais alongado para ficar mais fácil para encaixar os cílios postiços. Eu sempre coloco o meu dedo na pálpebra para evitar que marque o pincel na pálpebra se aconteceu algum acidente. Na sequência, eu vou e colo os cílios postiços. Eu vou colar 2 pares do All Naturale 02 da First Kiss. Voltando com o delineador da Inglot, eu vou fazer um delineado bem grosso, que combina com os olhos dela, sem puxar gatinho, sem puxar nada. Apenas para modelar os olhos e dar acabamento nos cílios. Agora eu vou selar esse delineador em gel para ele não derreter com o decorrer das horas e vou passar o delineador da Vult de longa duração, que é o meu favorito, e vou dar algumas batidinhas e uma passadinha bem de leve e vou esperar secar. Enquanto seco o delineador, eu começo a limpar o excesso dos produtos que caiu na pele dela para agilizar um pouco o processo. E depois que secou, eu limpo bem rente aos cílios inferiores. A câmera não filmou, mas eu passei primer da Revlon e o Fix Plus da MAC, e já começando com a paleta de corretivos da Max Love, eu vou passando o laranja para corrigir todas as partes mais acinzentadas da pele dela. E vou vir com uma base maravilhosa que eu adoro usar na Thalita, que é a 320 da Fit Me, da Maybelline. É uma base para pele negra perfeita porque ela não acinzenta a pele e fica muito bonita mesmo. Então eu aplico com Kabuki e vou esfregando bastante, passando bastante para ficar bem bonito mesmo. É muito importante você ver se a base tá de acordo com a tonalidade do pescoço ou da orelha, né? E aí eu peguei um outro pincel Dual Fiber, limpinho, e tô polindo bastante a pele dela para tirar o excesso de produto e aquela textura de base. Depois disso, eu dei mais uma borrifadinha do Fix Plus da MAC. E aí eu venho com os 2 corretivos mais claros da Max Love e eu começo a fazer os pontos de iluminação, principalmente abaixo dos olhos dela, pro rosto ficar mais iluminado. Agora eu vou vir também com o pó da Fit Me na cor 220 e na cor 300, se eu não me engano. Eu não tô enxergando nada, gente, só tô narrando. Eu vou passar o 220 embaixo dos olhos, que também é um pó que não acinzenta, não dá uma reação muito drástica nas cores, então eu passo o mais claro nos pontos de iluminação, principalmente abaixo dos olhos, e o 300, que é o tom da pele dela, no resto do rosto, assim, mais nas partes externas e aonde tem que ser mais escuro. Mas a mistura dos dois dá uma nuance bem legal. Olha só que tá perfeito a tonalidade da base com a pele natural dela. Voltando com a paleta de contornos da Mais Vaidosa, eu vou começar a frisar o contorno, que eu raramente faço com a cor mais escura da paleta. Então eu vou fazer com o pincel mais chanfradinho e vou dar uma esfumadinha, e depois vou vir com o segundo marrom mais escuro do lado e vou passar um pouquinho em cima para ajudar no esfumado. Agora eu vou vir com um blush que ele é fácil de ficar muito pink na pele, né? Que é o Rose 034 da Max Mori. Então eu vou passar numa intensidade tão pequena que eu dou a pincelada, tiro o excesso na minha mão e só dou uma encostadinha bem de leve no rosto dela. Isso é pra quem gosta de blush, né? Tem pessoas que gostam de blush. Agora eu vou vir com o iluminador que a Toque de Natureza mandou pra mim, com o meu nome. Muito obrigada! Eu amei, ele é lindo! Ele é super legal pra pele negra e ele é o Peace Gold na cor 04, só que ele é um iluminador pra quem não quer um iluminador
que reflete muito drasticamente, que é um iluminador mais suave, mais natural e bem fininho. Então eu vou passar principalmente ele hoje no rosto dela para não ficar muito estourado, e eu vou vir com o iluminador 04 da Ruby Rose, que é um iluminador marrom com um tom bem frio, que ele estoura um pouco mais assim para quem gosta de iluminador. E eu iluminei o cantinho interno e passei um pouquinho mais acima da onde a gente passou o iluminador da Toque de Natureza, porque eu e a Thalita gostamos de bastante iluminador. E aí na sequência eu passo o lápis preto da Toque de Natureza para os olhos ficarem mais intensos, e eu voltei um pouquinho com a sombra Crave e dei uma esfumada e passei o rímel. E o batom que eu passei hoje da Toque de Natureza, líquido, maravilhoso, é um nude perfeito para mulheres que têm um tom de pele próximo ao da Thalita. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Clique em gostei pra mim, comente muito aqui embaixo se querem mais vídeos para a pele negra, me ajuda a divulgar para que eu possa continuar gravando mais vídeos. Um big beijo, até o próximo vídeo!